e falar da minha alegria de poder estar convosco nesta noite. Agradecer ao pastor Washington, à sua esposa, à sua família, pelo carinho e também pela oportunidade de poder estar aqui usando esse púlpito para trazer a palavra de Deus. Minha gratidão a Deus, também a minha esposa que sempre me acompanha, e nós vamos de pé fazer a leitura da palavra do Senhor em Apocalipse. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo de número 3. Estaremos lendo os versos 7 em diante. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos das sinagogas de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei com que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podeis sentar, glória a Deus. Queridos irmãos, nós iremos trazer a palavra de Deus esta noite. O pastor nos falou que são 9 anos de igreja, e quando o meu genro passou a agenda, eu perguntei para ele o tema, e ele disse que era livre, mas que estaria sendo abordado sobre 9 anos de existência da igreja. Então, quando eu me lembrei desse aniversário da igreja, do Ministério ID aqui, o Senhor colocou no meu coração essa palavra, que eu estarei falando, a igreja que guarda a palavra. Vamos repetir no 3 para memorizar: a igreja que guarda a palavra. Mais uma vez, bem forte. A igreja que guarda a palavra. Muito bem, a igreja que guarda a palavra. Queridos irmãos, baseado nessa temática que nós estaremos falando, a minha colocação é que uma igreja que ela não tem a palavra, ou que ela não vive a palavra, ela perde a sua identidade. Aquilo que é chamado de eclesiologia, doutrina da igreja, mostra claramente que uma igreja séria, uma igreja verdadeira, ela só pode ficar de pé se ela estiver na palavra. O que traz identidade para a igreja não é a placa que ela possui. O que traz identidade para a igreja não é o nome que ela possui. Ser batista, presbiteriano, wesleyano, assembleiano, não. O que traz identidade para a igreja é a palavra. Porque quando você pega a própria Bíblia, a palavra de Deus, nós podemos perceber que a identidade da igreja é mantida pela doutrina. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Efésios 2:20, 21, a Bíblia diz que eles estavam fundamentados no alicerce dos apóstolos, que era a pedra principal, e a pedra era Cristo. Então nós estamos tendo um problema eclesiológico na atualidade muito grande. Por quê? Porque muitos não estão sabendo o que pode realmente definir uma igreja. Uma verdadeira igreja, ela se define pela essência das Escrituras. Por exemplo, o poder de Deus não pode ser aleatório ou desvinculado da essência da palavra, só se tiver a palavra. Eu sou pentecostal, mas o nosso pentecostalismo não nasce na Rua Azusa. O nosso pentecostalismo não nasce na África. O nosso pentecostalismo não nasce em Oxford.
O nosso pentecostalismo nasce da Bíblia, aliado com a palavra do Senhor em Atos 2, ao cumprir-se o dia de Pentecoste. Então, a fé do crente, ela tem que ser uma fé histórica, pautada nas escrituras sagradas. Sem escritura, a igreja ela perde a sua identidade. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos: o que atrai as pessoas hoje para a igreja? A questão não é o que atrai alguém para a igreja, a questão é o que mantém a pessoa na igreja. Muitas coisas podem atrair alguém à igreja. Por exemplo, um bom som pode atrair, uma boa programação pode atrair um jovem, pode atrair um irmão, uma boa pregação ou um sermão bem bonito pode atrair um membro. Mas será se isso é o que mantém a verdadeira igreja? Veja que eu vou falar sobre isso, a igreja que prega a palavra. Só para os irmãos terem uma ideia, há 3 coisas que eu quero pontuar sobre a palavra. Tudo que veio a existir, digam bem forte comigo, só existiu através do quê? Vamos lá, bem forte. Tudo que veio a existir só veio a existir por causa da... Hebreus 11:3, a Bíblia diz que os mundos que existem foram criados pela palavra de... Lá em Gênesis primeiro a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Se você pegar o logos, verbum, se você pegar em João primeiro está lá, no princípio. Veja que enquanto você tem no princípio de Gênesis, no princípio criou Deus, em João, o no princípio está relacionado à palavra. Enquanto que João fala do princípio, Gênesis fala do princípio da criação, João fala do princípio do verbo. Veja que em Gênesis nós temos o princípio da criação, que é o Bereshit. Mas quando você vai para João primeiro, a palavra é arquê. O arquê é a cabeça, é o início. Mas se você pegar o verso 3, a Bíblia diz: tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas como é que diz? No princípio era o verbo, no princípio era a palavra. No latim é verbum, ou seja, o que dá origem a tudo é a palavra. Salmo 33, verso 6. Deus manda a palavra e cria todas as coisas. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele é quem sustenta e fez tudo pela sua palavra. Não existe nada na Bíblia que não comece com a palavra. Então deixa eu dizer uma coisa: a igreja não começou com louvor, a igreja começou com palavra. A igreja não começou com grito ou pulo, a igreja começou com a... Então o que mantém a igreja é a... Se vocês colocarem tudo pode atrair, porque deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: na palavra não tem, escutem bem, na palavra não tem algo visível para atrair. Na palavra não tem algo muito importante para atrair. Digamos uma coisa, uma criança dentro de um templo, ela de 5 anos de idade, ela não vai ficar muito tempo focada na palavra, porque ela não tem ainda uma capacidade pensante e racional. Mas um jovem também de 15 anos, ele não vai gostar de um pastor cujo sermão seja tedioso, seja longo, porque ele também tem as suas atrações. Ele pode estar no culto, mas a mente e o coração não estão no culto. A mente, o desejo podem estar fora da palavra de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês: mas o que é que pode atrair uma igreja ou alguém para uma igreja? Hoje nós louvamos a Deus, temos bandas, corais, temos vocais. Algumas igrejas usam jogos de luzes, outros usam um pastor influente para atrair aquela igreja. Mas será se é isso que mantém a igreja? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam que quando Jesus Cristo foi prometido, ele não tinha nada para chamar a atenção? Isaías 53, verso 2: olhando para ele nenhuma beleza víamos, para que o... Então vejam bem, Jesus não atraía pela beleza, pelo som, Jesus não atraía pela estética, Jesus atraía pela palavra. Na verdade, tudo está na palavra. Vocês se lembram em João 7, quando mandaram prender Jesus? A Bíblia diz que 2 guardas foram, mas quando chegaram lá, pararam para ouvir Jesus, e eles pararam, mas ficaram olhando. Mas eles dizem que ele é um impostor, eles dizem que ele é falso, eles dizem que ele não é verdadeiro, eles dizem que ele não é um judeu culto, mas ninguém fala como ele fala, ninguém se expressa como ele se expressa.
Veja que quando Jesus Cristo está falando, os soldados que foram prender, voltaram e disseram: nós não podemos prender aquele homem. Mas Jesus não bateu o pé, Jesus não correu, Jesus não soprou, Jesus não deu riso, Jesus não rebolou, Jesus não jogou nada, ele só falou: mas eles disseram: nós não podemos prender um homem daquele, ninguém fala como ele fala. Jesus é a palavra verdadeira, quem glorifica a Deus. Então deixa eu dizer uma coisa, se você olhar para a Bíblia, não há nada em Jesus visivelmente para atrair. Quando você lê 1 Coríntios 1,18, Paulo diz assim: porque na verdade a mensagem da cruz, ela é o quê? Ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o quê? Então a palavra, ela não tem beleza externa, a palavra, ela não vai atrair com glórias humanas, mas tem uma coisa: só essa palavra dá vida, e vida com abundância. Quem acredita no poder da palavra? Queridos irmãos, então deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui nesta oportunidade. Uma igreja que prega a palavra, vocês estão fazendo 9 anos. Mas deixa eu dizer, o que mantém uma igreja de pé é a sua estrutura na palavra. Diga-me forte, é a sua estrutura na palavra. E se vocês observarem, hoje tem igreja grande que ela tem luxo, ela tem piscina, ela tem jogos, ela tem fogos de artifícios, ela tem plateia, ela tem todo um atrativo. Mas se vocês observarem, teve uma mulher que estava preocupada em dar para Jesus o melhor. Quando você lê Lucas capítulo 10, verso 39 e o 42, Jesus Cristo disse: Marta, Marta, você anda muito... Vamos lá, diga-me forte, você anda o que? Muito preocupada. Mas, escutem bem, vocês sabiam que nós somos a geração hoje mais distraída e o povo que não quer palavra? Vocês sabiam disso? Nós queremos muito louvor, nós queremos gritaria, nós queremos gente derrubando os outros no poder, mas nós não queremos palavra. Jesus disse a Marta: tu estás ansiosa e preocupada e dividida com muita coisa, mas a tua irmã escolheu o quê? Vamos, igreja, escolheu o quê? E qual era a melhor parte? A melhor coisa para uma igreja é a palavra de Deus. Porque se vocês observarem, uma igreja que tem palavra, deixa eu dizer uma coisa, uma igreja que na verdade ela tem palavra e que prega a palavra, ela preserva a palavra, ela vive a palavra, ela proclama a palavra. Igreja que prega e vive a verdade, ela não quer comprometer a verdade que ela prega, ela não quer fazer acréscimo ou diminuição. A igreja que quer pregar a verdade da palavra de Deus, ela é tão séria, ela é tão verdadeira, ela é tão original, que ela não se prende a modismos. Toda igreja que não tem palavra, ela se perde no fermento velho, Gálatas 5:9. Toda igreja que não tem palavra, ela é dominada pelo relativismo. Toda igreja que não tem palavra, o socialismo entra nela. Toda igreja que não tem palavra, o pragmatismo do utilitarismo entra nela. Mas igreja que tem palavra, ela julga as coisas, avalia as coisas, porque ela dá prioridade à palavra de Deus. Ela dá prioridade à palavra de... E se um anjo entrar por aquela porta, escute o que eu vou dizer, se um anjo entrar por aquela porta e numa igreja que tem palavra e disser: eu estou trazendo uma nova mensagem, o pastor da igreja e a igreja que tem palavra diz para o anjo: me mostre a referência da palavra. Porque se você pegar Gálatas 1:8, aí Paulo diz: ainda que nós ou um anjo desça do céu e trouxer o quê? Um outro evangelho, seja o quê? Anátema. Ah, pastor Ziel, mas foi o Greg Kenner que escreveu. Ah, pastor Ziel, mas foi o John Piper que falou. Ah, pastor Ziel, mas eu li isso no livro do Paul Young-Shu. Ah, pastor Ziel, mas eu li isso no seu livro. Se não está na Bíblia,
não deve ser aceito. Igreja que tem palavra e que guarda a palavra, ela é santa, ela é pura, ela é verdadeira. Queridos irmãos, só para vocês terem uma ideia, uma igreja que guarda a palavra, ela não ouve a voz do relativismo, ela não ouve a voz da teologia da libertação, ela não ouve a voz de quem traz um evangelho banal. Porque o pastor que prega a Bíblia sabe que o que funciona na igreja é só a palavra. Quando você lê Romanos 1,16, Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o quê? Poder de Deus para a salvação tanto do judeu como do grego. Então veja que Paulo ele está mostrando a realidade da palavra. Quem tem palavra e quem prega a palavra não se deixa dominar pela cultura presente. O apóstolo São Paulo, quando você olha para a própria palavra de Deus, em 2 Timóteo 4:2, ele olha para as pressões culturais, o mundo cheio de demônios, cheios de homens perversos, cheios de homens imorais, homens cheios de pecados. Paulo olha para Timóteo e diz: Timóteo, pregues a palavra, inste a palavra a tempo e a fora de tempo. Mas ele diz: porque nos últimos dias muitos não suportarão a sã doutrina, mas sentirão coceiras aonde? Nos ouvidos. A palavra kineto, coceiras nos ouvidos, só para ouvir aquilo que lhe agrada. Então vamos começar aqui esta noite dizendo o seguinte para vocês: esse texto que eu escolhi para falar do aniversário desta igreja, ele é um texto que não dá para muitas igrejas na atualidade. Se você observar esse texto que nós estamos tratando aqui, ele é um texto que a leitura dele, lá no Brasil, não teria tanto efeito para muitas igrejas. Primeiro, aqui você não tem uma igreja triunfalista. Segundo, aqui você não tem uma igreja de glamour. Terceiro, aqui você não tem uma igreja poderosa. Quarto, você não tem uma igreja de mídia, de influência política, e nem uma igreja de influência social. Primeiramente, se vocês observarem, a igreja que eu vou falar esta noite, ela era pobre. Ela tinha aproximadamente 50 crentes. Ela não era uma igreja com muitos membros. Ela era uma igreja desprovida de glamour e de aplausos. Ela era uma igreja que humanamente não tinha tanto brilho. Mas se vocês atentarem para o nome de Filadélfia, que vocês conhecem, eu não vou entrar muito no contexto histórico, mas que vem de uma palavra composta que fala de amor fraterno. Mas há uma coisa interessante quando você olha para o aspecto histórico. Filadélfia era uma igreja em um local de crises. Crises políticas, crises sociais, crises de terremotos. 50 anos depois, quando essa carta já estava escrita muito antes, ela sofreu um grande terremoto. Mas ela teve vários terremotos, que muitos saíram daquela cidade para não habitar mais nela, porque os terremotos eram constantes. Essa cidade, ela era abalada por crises de terremotos. Mas quando você olha para esta igreja, que era a igreja de Filadélfia, ela também tinha um impacto da religião muito grande, porque ali cultuava-se a Dionísio, que depois foi chamado o deus do vinho, Baco. Essa igreja estava localizada também em uma região muito poderosa, dominada por crises políticas e sociais. Mas quando você olha para esta igreja, quando você chega no período medieval que os turcos dominam, essa igreja tinha uma característica muito perseverante. Ela era fiel, ela era resiliente, ela era firme e ela não abria mão da fé que ela tinha. Essa igreja era uma igreja poderosa, que o Senhor vai usar a situação dela para trazer lições importantes. Quando você tem depois a história de William Carey, que foi um grande missionário, essa igreja ela nasceu já missionária. O local em que ela estava, devido à rota comercial que dava também para Roma, ela se tornou influente.
ela foi fundada para dar a disseminação do idioma grego. E ali ela vai se tornar a primeira grande igreja que vai fazer missões. Mas quando você olha para esta igreja, ela é uma igreja abalada, ela é uma igreja marcada por crises. E quando o Senhor Jesus se revela para esta igreja, Ele não tem censura para ela, Ele não tem repreensão para ela, Ele não tem reclamação para ela, porque ela era uma igreja que guardava a palavra. Jesus ama a igreja que guarda a palavra. Oh, meus irmãos, aleluia. Porque quando você lê João 17, está escrito: santifica-os na a tua palavra é a igreja que gosta da palavra. Ela não é dominada por fuxico, por mentira, por conversinha, por falsidade, por disse-me-disse. Igreja que guarda a palavra, ela é diferente. Oh, aleluia. Mas vamos lá. Jesus agora vai se apresentar para essa igreja. E quando ele se apresenta a ela, queridos, olha como é que ele começa dizendo: isto diz o que é santo. Diga comigo, santo. Só quem tem boca bem forte, santo. O que é verdadeiro, diga comigo, verdadeiro. Se você observar aqui no nosso texto não está, mas no original está substantivado. Seria assim: o santo, Hagios. O santo está dizendo, quem vai falar é aquele que é separado de toda imundícia, de todo pecado, de toda desgraça, de toda miséria. Quem vai falar é o santo. E se o dono da igreja é santo, a igreja também precisa ser santa. A igreja precisa ser santa. Jesus não adula crente, irmão. Agora, crente que gosta da palavra, ele ama e visita com a sua glória. Vocês já observaram? Tem irmão que chega na igreja e fecha os olhos. Senhor, toca em mim. Jesus, fala comigo neste culto. Aí quando você lê João 14, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, eu e o Pai viremos para ele e nele faremos morada. Olha para cá. Sabe quando é que Deus faz morada em você? Ah, fecha os olhos, parece um Buda orando. Fecha os olhos, entra no lado místico. Você vai ver uma glória, você vai ver uma fumaça. Não tem fumaça, não tem glória, tem palavra. Guarde a palavra, vive a palavra, obedeça a palavra, e a glória de Deus vem. Diz o santo, diga comigo, o santo. Diz o verdadeiro. Alepinós também está substantivado. Quando ele diz o verdadeiro, olhe para cá, digam comigo, aquele que não tem farsa, que é genuíno, que é real, que não mente, que não atrasa, que chega, que vem, que honra quem ama a palavra dele. Então deixa eu te dizer uma coisa: quem segue ao verdadeiro e quem guarda a palavra sempre será abençoado. Veja que ele começa dizendo aquele que é o verdadeiro, o santo. Mas observem que o texto prossegue dizendo o seguinte: o verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Isaías 22, o Senhor está fazendo uma promessa messiânica, quando ele diz, a chave de Davi, é ele quem vai abrir toda a estrutura messiânica relacionado ao projeto davídico. Porém, quando você olha para a expressão, a chave de Davi, ele está dizendo, aquele que tem toda a autoridade. Chave é autoridade. Mas aqui está dizendo que o Messias prometido haveria de abrir a porta da salvação. Quando você pega essa palavra chave, autoridade, o Senhor está falando para uma igreja pobre. O Senhor está falando para uma igreja sofrida. O Senhor está falando para uma igreja que era humilhada. Vocês sabiam? A igreja de Filadélfia, ela era muito humilhada, e eu vou já falar daqui a pouco. Mas quando ele diz, eu tenho a chave,
ele estava dizendo: toda a promessa velhotestamentária em relação ao Messias se cumpriu em mim. Aí ele diz no 1:18 de Apocalipse: eu estou vivo, mas fui morto, mas ressuscitei, e eu tenho a chave da morte e do inferno. Mas, meus irmãos, se Jesus só tivesse a chave da morte e do inferno, não estaria bom para nós. Mas aqui ele diz, mas lá em Mateus 28:18, ele abre a boca e diz: e é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quem tem a chave é ele. E quando ele começa dizendo isto, ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. Aí ele começa agora alegrando esta igreja, porque essa igreja, ela tinha palavra. Vocês se lembram que eu disse agora há pouco, que ela tinha entre 40 a 50 crentes. Mas lá em Filadélfia, a todo lado que se andava tinha uma sinagoga. E a sinagoga, ela era apoiada pelo governo. Os judeus de status e de posição e de estado civil, eles zangavam com esta igreja. Por quê? Porque ela falava do Messias que veio. Então em toda a cidade tinha sinagoga. E esses crentes, eles eram recuados. Eles ficavam como se fosse na pontinha da cidade. Mas em todo lugar tinha sinagoga. Em todo lugar estava cheio de judeu. Sabe como é que o próprio João chama sinagoga de Satanás? Por que sinagoga de Satanás? Porque aqueles judeus não gostavam daquela igreja de 50 crentes que enchiam Filadélfia do Jesus vivo. Às vezes nós temos 100 crentes, 200 crentes. Tem pastor lá no Maranhão que faz a estatística e diz: a nossa igreja, ela tem 8.000 crentes, mas na cidade tem 50.000 que está nas mãos do diabo. Vocês já observaram o nosso orgulho de estatística? Essa igreja, ela não tinha 100 crentes, ela tinha entre 40 e 50 crentes. Mas para o céu não tinha sinagoga nenhuma em Filadélfia que o Senhor olhava para ela. Ele só olhava para os 40, 50 crentes que estavam naquela cidade. Onde está a influência de uma igreja? Por isso que eu disse agora há pouco aqui, que se vocês pegarem, hoje nós temos igreja que tem influência demais. Dona de emissoras, dona de rádio, dono de poder, dono de podcast, dono de televisão, dono de tudo, mas a influência do evangelho é pobre. Essa igreja, ela não tinha influência de nada, de mídia, de poderes humanos, mas ela tinha uma coisa que Jesus amava nela. Eu quero que vocês entendam uma coisa. O que Jesus ama numa igreja? O que atrai Jesus para uma igreja? O que chama Jesus para uma igreja? Ele começa dizendo isso para nós, e vocês podem observar. Eu sei que vocês têm o quê? Pouca força. Isso aqui não cabe para nós hoje. Vocês observaram que nós temos aquela mania: marcha, tu tem poder, tu está na força, mas é só dentro da igreja. Tem irmão que grita, marcha, receba, mas ele é só ali dentro e naquele momento. Ele não tem influência de nada. O Senhor olha para esta igreja e diz: eu sei que vocês têm o quê? Pouca força. Tanto a cidade estava sem expressão por causa dos terremotos, como também a igreja. A igreja tinha pouquinhos membros. Pouquinhos membros. Está aí no texto, pouca força. Agora, o que era a força dessa igreja? Qual era a influência desta igreja? Ela não tinha poder político, ela não tinha poder humano expressivo, ela não tinha nenhuma influência. Os judeus ganhavam dela. E aí eu fico me perguntando, nós estamos olhando para o poder de uma igreja, o tamanho dela, o que ela possui, o que ela tem. Aí a gente diz assim: fulano é um pastor muito influente, ele tem amizade com o presidente. Mas o presidente não é nem crente. É assim ou não é? Fulano tem muita amizade com pessoas famosas.
vai na igreja dele, vai um monte de jogador, mas todos continuam no pecado, na desgraça, na miséria. Uma igreja influente não é o tipo de pessoas que se congregam nela. O Senhor olha para uma igreja influente, ainda que ela seja pouca em membros e sem expressão, mas quando ela é fiel à palavra, o Senhor Deus olha para ela. Aleluia. Ele diz: vocês têm pouca força. Diga: vocês têm pouca força. Mas olha o que ele diz: mas o que eu amo em vocês é que vocês guardaram a palavra. Vocês guardaram a palavra e não negaram o meu nome. Sabe o que Deus quer no crente? Fidelidade à palavra. Não importa se tem 10 crentes, não importa se tem 2, não importa se tem 1, mas o Senhor olha para quem é fiel à palavra. O Senhor não vem buscar a igreja de movimento, o Senhor vem buscar a igreja da palavra. Como guardaste a palavra da minha paciência. Outra coisa, evangelho não deixa crente apressado, evangelho não deixa crente desequilibrado. Como guardaste a palavra da minha paciência. Crente não se exaspera, crente não fica vexado, crente não se zanga xingando. A pessoa está dizendo: olha, eu tenho ódio de crente. Tem irmão que a pessoa está dizendo: não gosto de crente. Ele diz: eu te amaldiçoo, Satanás, eu te amaldiçoo, demônio do inferno. Te controla. Você tem a palavra da paciência. Tem irmão que outra pessoa vai conversar com ele, é um ateu ou é um incrédulo, aí ele começa a desfazer da Bíblia, ele xinga a pessoa. 1 Pedro 3:15 e o 16 ele diz: olha, mas estejais preparados, santificai a Cristo no vosso coração, para estardes preparados aos que pedirem razão da vossa fé. Crente que tem palavra não joga praga em ninguém. Crente que tem palavra não é avexado. Crente que tem palavra, ele é paciente. É morrendo como Estevão, mas dizendo: perdoa, Senhor, perdoa eles. Oh, aleluia. Percebam, queridos, que quando João escreve isso aqui, olha o que ele está dizendo: como guardaste a palavra da minha paciência. Deixa eu dizer uma coisa: quando você olha para esse versículo, a primeira coisa que eu quero falar, uma igreja que guarda a palavra, diga comigo bem forte, ela tem, não, mas diga bem forte, ela tem, mais forte, ela tem portas abertas. Uma igreja que tem a palavra, ela tem portas abertas. Ele diz: eis que eu sei as tuas obras, e diante de ti eu fiz o quê? Eu pus uma porta aberta. Tem irmão que todo dia está orando: Senhor, abre a porta para mim, abre a porta para mim, abre a porta para mim. Essa igreja nunca orou para Deus abrir as portas, mas ela é a única igreja que o Senhor, sem ela pedir, fez o quê? Fez o quê? Por que ele abriu a porta? Pronto, está bem aí. Deus disse para Israel: se vocês não guardarem a minha palavra, o céu vai ser de bronze. Aqui não tem porta. Olhe para cá, igreja. Eu estou falando algo sério para vocês. Igreja que não guarda a palavra, crente que não guarda a palavra, tu pode fazer o que quiseres, jejuar, pular, marchar de frente, marchar de ré, mas sem palavra, Deus não te atende. O que legaliza o agir de Deus na minha vida e na tua vida é a palavra. Observem bem, o Senhor diz: como vocês guardaram a minha palavra, e vocês tendo pouca força, vocês não tendo expressão, mas eu vou colocar diante de vocês o quê? A porta aberta. E quando você olha para a Bíblia, e quando você olha para a palavra de Deus, sabe o que é essa porta aberta? Não era de emprego. Sabe o que é essa porta aberta? Não era de sucesso humano. Sabe o que é essa porta aberta?
Era para evangelizar. Sabe o que o Senhor estava dizendo para essa igreja que estava na prova, que estava na luta, que estava sofrendo? O Senhor estava dizendo: vocês têm pouca força, vocês não têm tanta expressão, mas eu vou colocar diante de vocês uma porta. Mas a porta aberta era para quê? Para evangelizar. Vocês se lembram que o apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios 16, 9, ele diz: eis que o Senhor pôs diante de mim uma porta grande e eficaz, mas tem muitos adversários. Atos 14, 27, ele diz: e a igreja se reuniu e começaram a relatar o que o Senhor fez e como ele abriu a porta para os gentios. 2 Coríntios 2, 12, Paulo diz: e quando eu fui pregar em Troade, o Senhor me abriu uma porta. Vocês já observaram que hoje as igrejas, elas se reúnem, me dá uma porta. Aqui não, porque os americanos têm dinheiro e vocês estão ganhando. Mas fica no Brasil muitos dizendo assim: abre a porta para mim, me dê um casamento, me dê um carro, me dê uma casa. E hoje faz fila na igreja para o santo, na igreja lá, ou tem São Bento, tem São Benedito, tem não sei o quê. Mas hoje pela manhã as igrejas lotam: passe aqui que ele vai abrir a porta do carro, a porta não sei de quê. Olhe para cá, quando você serve a palavra, o Deus que você honra pela palavra, sem você pedir, Ele abre portas. Quem acredita nisso? Sem você pedir, irmão, olha para cá. Quem é fiel à palavra, o Senhor abre portas. Quem glorifica a Deus? Então só olha para o teu irmão e diga aí: se você for fiel à palavra, diga com autoridade: se você for fiel à palavra, Ele abre portas sem você pedir. Se você veio aqui esta noite, aleluia, e é fiel à palavra, a W. Tozer diz uma coisa interessante. A W. Tozer diz: não te preocupa com a saúde, não te preocupas como você vai morrer, não te preocupa o que você vai adquirir. Se você viver a palavra, Deus te acrescenta mais. Charles Finney dizia: não tenha medo se o teu médico diz: cuida da tua saúde. Não tenha medo se você for fiel a Deus, porque quem vai cuidar da tua saúde é o Deus que você honra, é o Deus que você adora. Quem glorifica a Deus, quem exalta o Senhor. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Só me honre. Aleluia. Só honre a palavra de Deus. Você não precisa subir monte, descer monte, botar sal grosso, derramar azeite na cabeça, botar sal fino, sal grosso. Não precisa de óleo. Você só precisa de uma coisa: honre a palavra dele. Ele vai te honrar na terra. Quem glorifica a Deus? Só quem crê nisso, levante a mão e glorifique a Deus. Quem pode exaltar o nome do Senhor? Veja que essa igreja, ela tinha pouca força, ela não tinha expressão, mas ela honrou o quê? A palavra. E quem honra a palavra, Deus honra. Irmãos, observem bem uma coisa que eu quero falar para vocês. Ele diz assim: eu vou colocar diante de vocês uma porta, mas ela não tinha influência. Quem abriu a porta? Hein, vamos lá, quem abriu a porta? Você pode observar que tem crente, até pregador. Tem lá na igreja um monte de pregador: pastor, me dê uma chance. Ele não vive na palavra. Quem vive na palavra não anda pedindo chance. Quem vive na palavra sabe que Deus abre portas. Quem acredita nisso? Olha para cá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem vive na palavra não anda pedindo favores. Quando você lê Gênesis capítulo 26, a Bíblia diz que quando Isaac chegou na terra dos filisteus, eles com inveja tapavam os poços, entulhavam os poços, mas aonde Isaac cavava, dava o quê? Vamos, pregue comigo, dava o quê? Mais forte, dava o quê? Água! Mas o problema agora não era só água. Ele fez um campo e plantou a semente. E o campo dele rendeu o que era para render no ano, ó. Aí eles disseram: pronto, aonde ele cava dá água e aonde ele bota uma roça, é o dobro. Irmão, isso é para quem tem? Deuteronômio 28, tem crente que só quer aquela bênção. O Senhor, tem irmão que é o seguinte, quando vai orar pelo outro: irmão, eu profetizo, tu não serás cauda, tu serás
Só cita essa parte, mas lá em Deuteronômio não é assim não. Se ouvires, verso 28, capítulo 28, verso 1. Se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, e tendes o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, e observares todos os seus estatutos, e fizeres conforme a sua palavra, então o Senhor Deus te abençoará na cidade, no campo, no mato, na rua, na praça, até na cadeia, Deus te honra. Aleluia. Quem glorifica a Deus, quem crê no poder da palavra. Eu pergunto aqui aos irmãos: jogaram José na cadeia ele ficou um presozinho velho, barbudo, se acabou, eu vou morrer aqui? Como foi que ele saiu da cadeia? Um presinho, não foi? Pronto, mas era um presinho, sabe como? Olha para cá. Quando botaram ele, tiraram a barba, ajeitaram ele, botaram perante Faraó. Olha a postura de José. Primeiro na cadeia, tudo que era bandidão de alta periculosidade gostava de José. Era assim? Gostava dele, que até todo sonho. Você já imaginou, irmão, um judeu preso na cadeia e todo bandido velho, preso e ladrão? José, eu tive um sonho. Ele disse: Deus está me dizendo assim. Pá. E o meu, tu vai morrer porque tu foi traidor, tu é sem vergonha, tu morre para lá. E eu, não, tu vai crescer. Irmão, ele tinha tanta confiança no sonho que ele dizia, que ele deixou, ele quando falou ao copeiro, ele disse assim: você vai retornar à sua posição de colocar o vinho na mão do rei. Aí ele disse: será? Ele disse: será não, e lembra-te de mim. Porque tem irmão que diz que é crente e diz assim: eu não sei por que nesse emprego eu não cresço. Não tem palavra. Rapaz, é porque é o seguinte: me botaram aqui e o pessoal me persegue. Não tem palavra. Ah, o pastor me colocou aqui e eu não saio do diaconato. Não tem palavra. Quem confia em Deus e sabe que Deus prospera. Sabe o que foi que o povo disse de Isaac? Sai daqui, porque tu és um bendito do Senhor. Só quem é bendito aí dele. Sabe quem é bendito de Deus? É quem guarda a palavra. Diga bem forte: é quem guarda a palavra. Agora prestem bem atenção. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A igreja de Filadélfia, ela tinha pouquinhos crentes. Quantos crentes mais ou menos ela tinha? 40 a 50. Ela tinha poder político? Não, grite bem forte. Ela tinha poder político? Ela tinha poder de mídia? Ela tinha poder de louvor? Ela tinha poder de teologia? Ela tinha poder humano? Ela tinha expressão? Ela tinha grandes teólogos? Mas como ela guardava a palavra, Deus disse assim: deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vou trazer para os pés de vocês. Aleluia. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você guarda a palavra, olhe para mim aqui agora. Tem irmão que fica: mas é porque na igreja tem tanta gente que fala de mim e eu não sei o que eu faço. É porque tu não guarda a palavra. Olha para cá. Quem guarda a palavra não se preocupa com o inimigo. Deus diz assim: eu vou trazer, aleluia, todos aos teus pés. Sabe o que Suete diz quando ele escreve isso? Ele diz o seguinte: quando Deus diz eu vou trazer todo aos teus pés, ele diz: daqueles grandes judeus que tinham na cidade de Filadélfia, esse evangelho que eles estavam pregando, muitos iriam se converter e iam entrar naquela pequena igreja e adorar junto com o crente que Deus abriu as portas. Eita glória! Quem glorifica a Deus? Deixa eu dizer uma coisa, diga comigo bem forte: crente, não, mais forte, crente não joga praga, não joga maldição, não joga desgraça. Pronto. Se o teu irmão falar mal de ti, se o teu irmão tem a língua grande, não amaldiçoa não. Faça como Jesus disse: ore pelos que vos perseguem, e o que vos amaldiçoa, faça o quê? Pronto, use de misericórdia. Ele está te jogando maldição. Tu não vale nada, crente do cão, crente do inferno, crente safado. Jesus te abençoe, meu querido. Tu não vale nada. Jesus te dê vitória. Mas tu, Jesus te dê vitória. Ele vai pensar que é até um sarcasmo, mas não é. Deixa eu te dizer uma coisa. Mas brevemente ele vai trazer aos teus pés aquela pessoa para dizer: é esse aí que eu amo. Aleluia. Eu estava em um culto agora da nossa igreja, estava visitando uma área, e quando eu estava visitando a área, aí tinha um pastor perto de mim, e o irmão passou com a salva, e quando passou com a salva, o pastor botou a oferta dele, aí o irmão saiu, ele disse: pastor Zéu. Eu disse: pois não, você sabe quem é esse rapaz aí? Eu disse: não. Esse pastor, ele era o chefão da facção aqui.
Eu disse: irmão, não me diga um negócio desse. Ele disse: era chefão, pastor. E sabe o que foi que aconteceu? Eu disse: não, eu crente, um rapazinho, eu crente, eu estava em um ponto, quando de repente uma pessoa chegou e botou arma na minha cabeça. Me dá o dinheiro, me dá o celular e assaltou tudo, pastor. Eu disse: foi mesmo, irmão? Foi. E aí pronto, pastor, quando um dia eu estou lá na rua e ele procurando quem era o irmão fulano de tal, porque queria pedir perdão, porque aceitou Jesus como Salvador. Aí eu disse: irmão, não diga isso. Ele disse: pastor, o senhor sabe, eu agora já fui pastor dele. E agora ele pegando aqui a oferta, e aí eu botando aqui a oferta. Irmão, só quem faz isso é pegar um que era bandido e trazer para dentro da igreja e agora ser diácono da igreja. Eis que eu vou trazer todos aos teus pés, para que saibam que eu te amo. Aleluia. Eu vou encerrar dizendo uma coisa para vocês aqui esta noite. Eu vou encerrar dizendo uma coisa para vocês. O Senhor Deus diz assim: eu vou trazer todos aos teus pés. Agora preste bem atenção. Vocês estão completando 9 anos de existência. Querem continuar tendo sucesso? Querem continuar, como o pastor falou aqui, sendo abençoados? Eu dou 3 recadinhos para vocês. Igreja que guarda a palavra, Deus sempre vai fazer portas abertas. Olhe para cá, o que eu estou dizendo? Quem guarda a palavra, Deus vai fazer o quê? Vai dar sempre portas abertas. E olhe para cá, não tenham medo, porque Mateus 16:18, o Senhor Jesus Cristo disse assim: e eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei, e as portas do não prevalecerão. Olhe para cá, não há projeto maligno, não há projeto diabólico, não há força satânica que destrua um crente que honra a palavra do Deus eterno. A segunda coisa que eu quero dizer para vocês: igreja que guarda a palavra, ainda que ela tenha pouca força, diga comigo, a espiritualidade dela é o que vale. Irmãos, eu nasci na Assembleia de Deus, meu pai era pastor. Eu vejo tantos crentes hoje, qualquer coisa abandona a igreja, qualquer coisa muda da igreja. E eu pastorei uma igreja, todo dia eu recebo coisa, todo dia eu escuto crente: eu estou mudando de igreja, eu estou abrindo ministério, eu não estou gostando daqui. Sabe o que acontece? Os crentes estão procurando os melhores lugares, os crentes estão procurando pastores com bons sermões. Mas Jonathan diz, numa obra que ele escreve, ele diz algo muito interessante. Ele diz que o crente que tem palavra, ela reverbera na sua vida. Quando você joga uma pedra na água, o que acontece quando a pedra cai na água? Pronto, assim é a palavra. Olha para cá. Sabe qual é o problema? É que tem gente que vem para a igreja hoje, ele quer apenas o sermão do pastor, mas ele não quer a Bíblia no dia a dia. A Bíblia no dia a dia é o que faz a diferença. Se eu ouvir a palavra e meditar na palavra, essa palavra está comigo na universidade, na rua, na praça. Eu estou cheio da palavra todos os dias. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: a igreja que tem palavra, ela pode não ser grande, ela pode não ser volumosa, mas a fidelidade dela a Deus faz a diferença. Olhe para mim aqui, olhe para mim. 2 Timóteo 2,12, o Senhor Deus, ele diz da seguinte maneira: se com ele sofremos, também com ele, vamos lá, se com ele sofremos, também com ele, mas se o negarmos, ele nos negará. Hebreus 11:23 diz, se você ler: e retenhamos a confiança, porque aquele que prometeu, ele é o quê? Fiel. Então olhe para cá, não importa se você não é rico, se você é pobre, se você tem pouca força, mas a Bíblia diz no Salmo 119:11: eu escondi a tua palavra no meu, para não pecar contra ti. E em último lugar, igreja que guarda a palavra, digam comigo para me encerrar, ela mantém a fidelidade com Cristo. Se você ler o livro O Coliseu, o grande problema nosso, irmãos, é que nós estamos entendendo hoje o cristianismo de uma outra ótica, de uma outra maneira. Mas eu estava lendo esta semana e
Começou na época uma perseguição na China de um missionário, e quando mandaram falar com ele, aquele soldado gostava deles, mas quando chegou lá, eles disseram: olha, você tem que negar teu Jesus, porque se você não negar, você vai morrer, e nós não queremos isso para você. Ele se ajoelhou, mas a esposa, e disse: nós não negamos a Jesus. Todos os dois foram decapitados. Quando o apóstolo São Paulo estava perante Nero, Nero disse assim: Paulo, tu és um homem inteligente, tu tens muita cultura, deixa esse projeto. Ele disse: autoridade, majestade, não entre nesse terreno, porque o Senhor não conhece o Deus que me chamou. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: quem tem palavra é fiel a Ele a todo tempo e em todo momento. Deixa eu dizer uma coisa para finalizar. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Mantenha a tua fidelidade com a palavra. Eu quero que você fique de pé. Esta igreja vai continuar. Esta igreja vai prosseguir. Mas eu quero esta noite dizer algo para vocês. A palavra de Deus é que vai continuar mantendo esta igreja de pé. Se vocês continuarem honrando como tem feito até aqui, o Senhor Deus vai dar vitória. Aleluia. E deixa eu dizer mais uma coisa. Às vezes tem irmão que diz assim: pastor, todas as vezes que eu estou orando, eu digo para Deus: Senhor, se a tua palavra é que tem o poder, opera um milagre pela palavra. Opera um milagre pela palavra. E você que está aqui esta noite e crê no poder da palavra, feche os seus olhos agora. Querido Deus, eu creio no poder da tua palavra. Eu creio no poder das Escrituras. E eu sei que esta igreja também crê. Sustenta cada um dos teus filhos pela palavra. Se alguém entrou aqui triste, desanimado, levanta pelo poder da tua palavra. Se há uma depressão aqui esta noite, cura pelo poder da tua palavra. Se alguém está aqui esta noite oprimido e opressivo por Satanás, liberta pelo poder da palavra. Se alguém está triste, desanimado, sem alegria, sem gozo na alma, diz Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Que a tua glória se manifeste na vida dos teus filhos pela palavra, e dá vitória a esta igreja, que ela continue firme pela palavra. Sustenta os teus filhos pela palavra, em nome de Jesus. Tem alguém não evangélico que deseja aceitar a Cristo, que veio aqui esta noite, ou que quer se reconciliar, que não é crente, que não serve ainda a Deus, que deseja uma transformação pela palavra? Venha. Jesus te ama, Jesus te chama. Se você não está bem com Deus, deixe essa palavra entrar na tua vida, entrar no teu coração.